Meio-dia. O trânsito fluindo, o barulho constante de uma cidade grande, pessoas entrando e saindo de um supermercado, tipo aquela rotina normal. Uhum. Uma área bem comercial, bem movimentada ali na região de Belo Horizonte. Exatamente. E aí, do nada, uma aeronave de pequeno porte simplesmente desaba do céu. Nossa, é assustador. O avião atinge violentamente a estrutura de um prédio residencial de 4 andares, perde totalmente o controle, despenca e aí que está o detalhe absurdo. Fica imprensado de uma forma quase inacreditável no meio de uma única vaga de estacionamento vazia. Cercado por carros intactos, né? Sim, E muros bem apertados. sem fogo, sem explosão. Só tipo aquele som de impacto metálico e logo depois o caos absoluto. Então, dar as boas-vindas a quem acompanha a gente para mais um mergulho profundo hoje. Olá a todos. E a missão da nossa análise profunda de hoje não é só recontar essa tragédia que foi capturada por câmeras e transmitida ao vivo. Não é só ler as manchetes. Nosso objetivo é processar essas informações brutas, sabe? Aquele noticiário no calor do momento das transmissões da Band News TV. Isso, para conseguir extrair a ciência forense ali no meio, a física da queda e os protocolos super rigorosos que operam silenciosamente por trás de toda essa cortina de choque e confusão que a gente vê na TV. E o que é fascinante aqui, se é que podemos usar essa palavra, é que esse material base é muito complexo de analisar. Porque a gente está testemunhando, tipo, o cérebro coletivo da imprensa e das equipes de emergência tentando criar ordem a partir da desordem em tempo real. Uhum, exato. E uma cobertura ao vivo de desastre é, por natureza, dominada pela urgência visual. A nossa tarefa aqui é separar um pouco dessa emoção inerente, que é natural, das evidências técnicas Que, frias. na verdade, já começam a ditar os primeiros passos de uma investigação aeronáutica segundos depois do choque, né? Com certeza. E indo até um pouco além, a gente precisa observar como a nossa percepção pública de risco é imediatamente, tipo, sequestrada por esse tipo de imagem espetacular. Então, para entender a cadeia de eventos que levou essa aeronave ao chão, a gente precisa começar pela geografia do impacto, porque o local do acidente dita absolutamente tudo. Sim, faz toda a diferença. Cair numa floresta ou no mar é um pesadelo de busca e resgate. Sim, mas cair no meio de um centro comercial ao meio-dia. Traz o fator do dano colateral massivo, né? É outra realidade. Exato. E o nível de destruição da aeronave foi descrito pela reportagem como algo tão extremo que os socorristas não conseguiam nem distinguir o que era a cauda e o que era o bico da fuselagem. É tudo uma massa só de metal amassado. Vira um bloco irreconhecível. Sabe a analogia que me veio à mente? É como se fosse um pássaro de metal desgovernado tentando pousar num labirinto de concreto. É como jogar um dardo de olhos vendados e, só pela gravidade e pelos desvios imprevisíveis, acertar o centro de um alvo minúsculo no chão. É uma imagem bem forte e fisicamente muito precisa. Porque, assim, a partir do momento em que a asa bate naquele prédio de 4 andares, a aerodinâmica deixa de existir, né? O avião vira basicamente um cofre de metal caindo em queda livre. Uhum, a física por trás desse momento final é implacável. Enquanto a aeronave está no ar, mesmo com falha no motor, ela ainda obedece às leis da aerodinâmica. Existe um certo controle, né? Isso. Existe um conceito que a gente chama de razão de planeio. Ele dita o quão longe um avião consegue planar para cada metro que ele perde de altitude. E o piloto, teoricamente, usa essa razão para tentar chegar na pista mais próxima. Mas aquele impacto no prédio muda tudo. Muda a equação permanentemente. As asas são as superfícies que geram a sustentação. Quando elas batem na janela ou na estrutura do prédio, sofrem danos críticos ou até são arrancadas. E sem sustentação, Aí a gravidade assume. exatamente. A massa do avião passa a responder só à gravidade e à inércia. As forças G de desaceleração no impacto final desses no solo são brutais. É isso que explica essa desintegração total, onde cauda e bico se fundem nessa massa de alumínio que a gente viu nas imagens. Caramba! E considerando essa transição abrupta, né, de um voo planado para um objeto balístico caindo entre edifícios, me surge uma dúvida bem prática. E acho que quem nos ouve também deve pensar nisso.
Qual seria? A reportagem descreveu aquela cena da carcaça pousada ali, milimetricamente entre dois carros intactos, como um verdadeiro livramento, entre aspas, dado que desviou de um supermercado lotado que estava logo ali na frente. Sim, a Band News focou bastante nisso. Até que ponto um piloto lidando com uma emergência catastrófica dessas, em cima de uma área hiperpovoada, consegue ativamente mirar numa vaga de estacionamento? Ou será que isso foi puro acaso da física e de resvalos em muros? Então, isso é algo que a gente estuda muito. O treinamento de emergência realmente ensina e condiciona os pilotos a buscarem ativamente áreas de menor densidade populacional quando o pouso numa pista se torna impossível. Entendi. Então ele tentar desviar do supermercado é real. Sim, desviar de um supermercado lotado é uma decisão consciente. É uma tentativa desesperada de mitigação de danos. Mas e aqui entra a realidade brutal da situação. Acertar uma vaga específica de estacionamento depois de bater num prédio? Aí já é pedir demais do controle manual, né? Pois é, aí já é estatisticamente obra do acaso balístico. O piloto escolhe a direção geral da área de escape, mas a física dos impactos múltiplos é o que acaba definindo a posição de repouso final das ferragens. Faz sentido. E no instante em que esse amontoado de metal para de se mover ali no chão, a prioridade da física meio que termina e entra a urgência humana da coisa. Com certeza, o relógio contra o tempo para salvar vidas. É. E a cobertura jornalística transita bem rápido desse espanto com a destruição para o desespero do resgate. Teve até uma confusão no início, as vítimas seriam do prédio ou do avião, mas logo se confirmou o saldo trágico. O piloto, infelizmente, faleceu, preso às ferragens, e 3 passageiros ficaram gravemente feridos, não é isso? Exato. E a atuação rápida do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar lá em BH foi impressionante. Eles chegaram muito antes de estruturas maiores de apoio. Mas é justamente nesse cenário de sangue e metal retorcido que os protocolos começam a colidir. Ah, sim. O protocolo de preservação versus operação de resgate. Isso. O noticiário menciona a ativação imediata do CENIPA e do SERIPA, que é o órgão regional de investigação. E os manuais dizem que o local vira basicamente uma área da aeronáutica, né? A regra de ouro é: ninguém mexe em absolutamente nada. Nenhuma peça pode sair do lugar, na teoria. Porque todas as respostas estão ali. Mas ok, vamos desvendar isso. Como é que as equipes de resgate lidam com esse dilema gigantesco? Porque eles precisam tirar vítimas vivas de uma massa de metal irreconhecível. Eles usam ferramentas pesadas, cortam coisas. Como salvar vidas sem destruir as evidências que os investigadores do SERIPA vão precisar para montar esse quebra-cabeça depois? O que é fascinante aqui é como esse conflito prático é resolvido. A lógica por trás dessa regra de ouro da aeronáutica é que a cena do acidente é um ecossistema frágil de informações, sabe? Aham, como uma cena de crime. Exatamente. A dispersão dos destroços, a posição dos interruptores no painel, até uma marca de arrasto no muro. Tudo isso é dado vital. Se você move uma peça 1 metro para o lado, pode mudar toda a compreensão da dinâmica do impacto. Mas a prioridade sempre vai ser a vida, imagino. Regra de investigação forense, sem exceções. O corpo de bombeiros vai fatiar a aeronave inteira se isso significar acessar um pulso viável de uma vítima. Tá, mas e o trabalho do investigador do SERIPA? A cena já não foi toda vandalizada pelo resgate? Aí entra a comunicação meticulosa. Quando o investigador chega, a primeira pessoa que ele entrevista não é uma testemunha civil que filmou no celular. Ele vai direto no comandante da operação de resgate. Ah, interessante. Para fazer um mapeamento do que eles alteraram. Precisamente. Ele precisa saber exatamente onde o desencarcerador hidráulico foi usado, quais peças específicas foram cortadas com a tesoura dos bombeiros e o que foi movido para puxar as vítimas. Entendi, para ele não confundir, tipo, um corte que foi feito no resgate com uma fratura estrutural que de repente aconteceu lá no ar. Isso mesmo. E a análise metalúrgica em laboratório até consegue diferenciar isso depois. Mas no campo, cara a cara com os destroços, saber o que é dano de impacto e o que é dano de resgate economiza semanas de investigação. E como eles sabem a diferença olhando para o metal ali na rua? Os especialistas procuram fraturas de estresse no alumínio. Se uma peça rompeu no ar por tensão, o grão do metal fica esticado meio afinado nas pontas. É bem diferente de um corte limpo feito por uma lâmina de resgate, sabe? Faz todo sentido.
E o noticiário até aponta que esse tipo de aeronave menor não tem aquelas caixas pretas blindadas super complexas dos jatos comerciais. Tinha só um gravador de voz simples. Em aviões de pequeno porte, essa leitura física do ambiente se torna ainda mais crítica. Os dados gravados digitalmente são muito limitados. Então o chão, as paredes ao redor, a própria deformação do metal assumem esse papel de armazenar os dados do voo. É como se a geometria do acidente fosse a própria caixa preta. Bela analogia. A profundidade de uma cratera, o ângulo exato em que a hélice entortou no asfalto, o padrão de como os fragmentos se espalharam, tudo isso conta a história para eles. Conta a velocidade, a inclinação e a energia do avião no milissegundo zero do contato com o solo. Incrível! E todo esse cuidado forense nos leva direto ao ponto que mais chamou atenção na transmissão ao vivo. Foi um detalhe que acabou fundamentando a teoria mais forte que rodou no dia. A questão da ausência de fogo, certo? Isso. Os repórteres na rua perceberam isso muito rápido. Sabe, prestando atenção não no que estava lá, mas no que não estava. O avião bate num prédio, cai imprensado no estacionamento, vira farelo de metal e nenhuma labareda. Zero fogo. Nenhuma explosão secundária também. Nenhuma. E aí o jornalismo já começou a inferir. Olha, se tivesse combustível nesses tanques, dado esse impacto no meio do comércio, a tragédia teria gerado um incêndio catastrófico. Logo, levantam a suspeita fortíssima de pane seca, falta de combustível. O que faz total sentido do ponto de vista do comportamento físico dos materiais. O querosene ou a gasolina de aviação são substâncias altamente voláteis. Só uma faísca já seria suficiente, né? E como, num impacto estrutural dessa magnitude, a ruptura dos tanques nas asas é basicamente garantida. E quando o tanque rasga de forma violenta, o combustível não só escorre, ele é atomizado no ar. Atomizado? Tipo um spray. Exato, ele vira uma névoa fina e inflamável. Qualquer mínima centelha do alumínio raspando no concreto ou no aço já igniza essa névoa, resultando naquela bola de fogo massiva que a gente infelizmente está acostumado a ver em filmes e tragédias reais. Então, a ausência dessa bola de fogo é tipo um grito silencioso para os peritos. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, analisando essa cobertura. Por favor, vamos lá. A gente sabe que a urgência do jornalismo ao vivo sempre busca respostas rápidas. Mas e se fosse uma falha mecânica interna? Tipo, uma bomba de combustível que quebrou, um vazamento repentino de óleo que travou os pistões, ou uma pana elétrica massiva. Tudo isso não causaria a mesma queda? É seguro a imprensa e a gente já cravar a pane seca como veredito só pela falta de incêndio? É uma excelente provocação. E o ceticismo é a nossa ferramenta mais valiosa consumindo essas informações preliminares. Respondendo direto, sim, um motor pode apagar por dezenas de razões mecânicas, mesmo com os tanques cheios até a boca. E a ausência de fogo? Se o tanque está cheio e ele cai desse jeito, ele obrigatoriamente tem que explodir. Embora seja incrivelmente raro não ter fogo num impacto tão violento se tiver combustível, não é uma impossibilidade matemática absoluta. Dependendo do ângulo exato da quebra e de como a energia foi dissipada na estrutura do prédio antes do chão, a névoa inflamável pode, por muita sorte, não encontrar a centelha. Mas então a pane seca é só um palpite educado. É a hipótese primária baseada na probabilidade estatística da cena. O Siripa vai tratar assim no começo, mas não encerra a questão de jeito nenhum. Eles não vão bater o martelo até desmontarem o motor inteiro no laboratório, testarem as linhas de combustível e investigarem engrenagem por engrenagem. Entendi. Tem muito trabalho pela frente e a reportagem até levanta outra peça desse quebra-cabeça. Suspeita-se que o piloto percebeu o problema e chegou a pedir autorização para tentar voltar para a pista do aeroporto da Pampulha, mas perdeu a sustentação antes de chegar. O que exatamente acontece na torre de controle nessas horas quando alguém declara emergência em cima de uma cidade como BH? O protocolo de emergência de torre de controle é uma operação de isolamento absoluto e é muito rápido. No momento em que o piloto diz a palavra Mayday no rádio ou insere aquele código de emergência no transponder, o controlador muda totalmente de postura. Imagino que a rotina normal desaparece em um segundo. Em fração de segundo, a diretriz passa a ser uma só: abrir caminho. Todas as decolagens de outros aviões que estão na pista são abortadas instantaneamente. Todo mundo para. E quem está chegando? Aeronaves que estavam em aproximação recebem ordem para arremeter e fazer curvas de afastamento para ficar longe. E a frequência de rádio, que normalmente é uma bagunça de vozes, entra no que a gente chama de silêncio de rádio estéreo. Silêncio estéreo.
Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, exceto o avião em apuros e o controlador de voo. E o papel do controlador aí não é investigar o problema, é fornecer os vetores mais curtos e limpos para a pista, informar a distância, os obstáculos no caminho, tentando guiar o piloto que já está sobre um nível de estresse impensável. Então, no fim das contas, os investigadores vão pegar todas essas marcações dos bombeiros na rua, os dados daquele motor desmontado depois, o áudio do pequeno gravador a bordo e cruzar tudo isso com o radar e a fita da torre de controle da Pampulha. É o cruzamento de todos esses dados que transforma a especulação do jornalismo ao vivo, que é a natural daquele momento, numa cadeia forense irrefutável. E sair dessa mecânica do acidente e ir para o impacto humano disso nos leva à reflexão que eu achei mais interessante de toda essa cobertura jornalística. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem acompanha a gente. Tem a ver com aquela comparação com o trânsito urbano, não é? Exatamente. O repórter no local fez uma justaposição, fascinante entre o choque paralisante da gente ver um avião espatifado numa rua e a nossa apatia diária com os números reais da violência no trânsito terrestre. Ele cita que na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 70% dos acidentes envolvem motocicletas. 70% é um número absolutamente assustador. É uma epidemia silenciosa. Mas a gente aceita isso como um ruído de fundo da vida na cidade, sabe? Ninguém cancela um plano ou ganha fobia de atravessar a rua porque milhares de acidentes de moto acontecem. Mas um único avião pequeno caindo paralisa o país. E gera uma sensação de vulnerabilidade absurda em qualquer um que vai comprar uma passagem aérea semana que vem. Se conectarmos isso ao cenário geral da psicologia humana, faz muito sentido. Nosso cérebro é péssimo, mas péssimo mesmo, em avaliar riscos baseados em matemática e estatística fria. A gente não processa o número, processa a imagem. Isso levanta uma questão importante sobre como avaliamos as ameaças. Usamos um atalho cognitivo focado na facilidade com que conseguimos lembrar de um evento dramático e uma queda de avião no meio do comércio ao meio-dia gera uma cascata visual tão esmagadora, rompendo totalmente a normalidade, que o nosso senso de probabilidade fica completamente distorcido. O paradoxo brilhante disso tudo, como a reportagem lembra, é que a aviação permanece sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo, muito mais do que o carro que a gente pega todo dia. Com certeza. E a disparidade na segurança entre o transporte terrestre e o aéreo mora na resposta institucional que se dá à falha. No trânsito, acontece o acidente de moto, que acontece. A via é limpa em algumas horas, os veículos são guinchados e o fluxo volta ao normal no dia seguinte. Não tem uma desmontagem forense de todas as motos da cidade para saber se o freio falhou. Jamais. Ninguém investiga a fundo de forma sistêmica. Mas na aviação, o sistema funciona quase como um organismo biológico que aprende com cada machucado. É tipo uma imunização sistêmica, né? Exato. O erro fatal de hoje literalmente reescreve o manual de voo de amanhã. Quando o Seripa descobre, por exemplo, que a falha lá de BH foi pela fadiga de uma pequena válvula qualquer, essa informação não vai para uma gaveta em Minas Gerais. Vira um alerta geral. O órgão regulador emite uma diretriz obrigando que todos os aviões daquele modelo no mundo inteiro tenham essa válvula inspecionada antes de decolarem de novo. O sistema lucra com a tragédia para garantir que a mesma falha não mate de novo. É uma engenharia de correção contínua fantástica. E isso amarra super bem a nossa jornada pelo tema de hoje, tentando decifrar desde a geografia brutal daquela queda milimétrica na vaga do estacionamento até a física da parada abrupta do motor. Sim, passando por aquele conflito super tenso entre o resgate e salvar vidas cortando a fuselagem e o investigador precisando das peças intactas para ler o histórico da queda no metal. Analisamos também a hipótese mais forte da falta de combustível, baseada simplesmente na ausência de chamas, e os protocolos rígidos da torre de controle lidando com o pânico lá em cima. Para mim, a lição mais valiosa de observar eventos assim pela lente da mídia ao vivo é praticar a paciência analítica, sabe? O choque visual sempre deforma a nossa percepção inicial. A gente precisa dar tempo para as instituições aplicarem os métodos delas, desmontarem as engrenagens e acharem a raiz do problema, ao invés de só se entregar ao pânico gerado pela tela da TV. Com certeza. E o verdadeiro entendimento de uma tragédia complexa não vem no calor dos destroços ali na rua fumegando, nem na pressa do jornalista com o microfone. Ele vem nos meses de laboratório depois. E isso me deixa com uma pergunta provocativa final para quem acompanhou a gente hoje.
Qual é a reflexão para fechar? Quando a gente assiste a uma tragédia sendo transmitida ao vivo, com todo aquele espetáculo de destruição urbana nas nossas telas, até que ponto o nosso medo coletivo é de fato moldado pelos fatos reais e pela probabilidade estatística? E até que ponto esse medo é inflado só pelo impacto visual esmagador daquelas imagens se repetindo num loop? Fica a reflexão sobre como nós consumimos notícias extremas. A gente encerra nossa análise profunda de hoje por aqui. Obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.